Meus amados, boa noite, a graça e a paz a todas as mamães da nossa igreja, as mamães também que são mães de membros aqui da igreja, você que está acompanhando também pela internet, que é mãe. Deus abençoe muito a sua vida, edifique a sua vida, te renove e renove a sua esperança nele, especialmente nesses dias considerados como dias maus, como dias difíceis. Que Deus renove a esperança de todas as mães também da nossa igreja, para cumprirem aquilo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, a missão de serem mães. Não é nada pequeno, né? A missão de serem mães. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, no capítulo que foi lido agora há pouco, aonde Daniel ora, rogando a Deus o perdão pelos pecados do povo de Israel. Eu convido você também a abrir no mesmo capítulo. Nós vamos dar continuidade à exposição que estamos fazendo no livro de Daniel, mas agora a partir do verso 19 até o verso de número 27. Daniel, capítulo 9, versos 19 a 27. Talvez a sua Bíblia há uma divisão logo após o verso 19, como uma sugestão do início de um outro tema, e é verdade. Vamos dizer que são dois temas dentro de uma história, ou dentro de um tema em comum, que começa com a oração de Daniel. Inclusive o pastor Adriano pregou até o verso de número 19, no domingo passado, mas eu vou começar também no verso 19, que eu quero fazer um link, uma ponte com o que virá em seguida. Daniel, capítulo 9, eu convido você a acompanhar a leitura da palavra do Senhor, até o final do capítulo, verso 27. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Você já leu um texto que depois, quando você termina, você fala, deixa eu ler de novo para ver se eu consegui entender mesmo, aí você lê novamente, tanto do segundo, terceira, quarta. Pois bem, acho que a gente pode ler 100 vezes esse texto e ainda vamos ficar ao final com aquele sentimento de que a gente não conseguiu pegar e entender muito bem a ideia. Nós vamos compreender melhor isso daqui a pouco, porque que acontece especialmente nesse texto aqui. Peço licença a vocês para poder citar um trecho de uma música, talvez conhecida por aqueles da minha geração, que diz: que me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo o que existe, acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem escreveu essa letra de uma música foi um músico brasileiro que viveu aqui em Brasília, chamado Renato Russo, de uma música chamada Índios. Meus irmãos, o desejo por um mundo perfeito, redimido de todo mal, está presente no coração do homem, está presente no coração de todo ser humano. Está presente no meu, está presente no seu. Isso é impressionante quando você olha para dentro do seu coração e pensa sobre as ideias que você concebe a respeito de um mundo. E o seu coração é nutrido por esse desejo de uma vida perfeita, de um mundo perfeito, das coisas que realmente funcionem. Um mundo onde não há tristeza, mas só alegria. Essa utopia, ela está no ser do ser humano. O ser humano, ele expressa isso de várias maneiras. Ele expressa isso ou com um sentimento de motivação por alcançar esse mundo perfeito, ou ele expressa isso numa frustração por desejá-lo, mas nunca obtê-lo. E por que isso acontece? Acontece porque Deus, Ele nos criou para nós vivermos em um mundo perfeito. Não há problema algum desejarmos isso. Estranho seria, ou estranho é, quando nós começamos a suspeitar de que isso é possível. Deus nos criou para viver num mundo perfeito, e embora nós vivamos hoje em um mundo caído, em um mundo quebrado, por causa do pecado, mantém-se em nós essa expectativa para um mundo ideal. Ou como eu falei, uma frustração no coração de muitos, e existem muitos filósofos na história da humanidade para expressar isso, especialmente os filósofos da crise da modernidade, que falam de um mundo em desencanto, desse contexto chamado de pós-modernidade, onde ninguém acredita mais em nada, onde não existem mais absolutos. Mas mesmo nesse contexto de frustração, é uma frustração por não alcançar esse mundo desejado, esse mundo almejado, esse mundo perfeito. Esse mundo, por exemplo, que não há mais morte. Você já parou para imaginar isso? Um mundo assim? Pois bem, é sobre esse mundo que eu quero falar com vocês nessa noite. A partir do relato dessa história que Daniel viveu enquanto orava e Deus se revelou a ele. Daniel, ele não era diferente de nós. Ele também nutria esse desejo. E esse seu desejo por um mundo perfeito era reforçado pelas promessas da palavra de Deus para o seu povo.
A promessa de Deus para o seu povo de um mundo de justiça e paz. Como eu falei para vocês, esse desejo de Daniel, alimentado pela palavra de Deus, estava alicerçado em uma aliança que Deus havia feito com o seu povo. Portanto, Daniel, ele tinha, sim, todos os motivos para almejar, para aguardar um mundo perfeito. Não só porque o coração dele desejava estas coisas, naturalmente, mas porque a palavra de Deus confirmava para Daniel de que isso era possível e que Deus havia feito uma aliança da qual prometia cumprir e realmente restaurar um mundo de paz e justiça. Esse é o contexto dessa oração de Daniel no capítulo 9. Daniel, ele ora a partir da promessa de Deus nessa aliança, ou nessa aliança cumprindo a sua promessa. Veja no verso de número 2 do capítulo 9, o que Daniel fala. E no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Verso 3, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E verso 4 nos fala, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel, ele ora a partir dessa aliança de Deus com o seu povo. E como Deus tem uma aliança, e como Deus revela na sua palavra diversas promessas que ele cumprirá para justificar a sua aliança com o seu povo, uma dessas promessas era de que aquele cativeiro pelo qual o povo de Judá, a nação de Judá estava vivendo ali na Babilônia, ele já tinha um tempo determinado para acabar, mesmo antes dele ter acontecido. Deus revelou ao profeta Jeremias que o povo que vivia ali em Jerusalém seria levado cativo e ficaria por 70 anos, vivendo sob o domínio de um outro império, de um outro rei, sobre o jugo, digamos assim, como escravos e submissos a autoridades que não amavam ao Senhor, que eram pagãos. E vivendo nesse contexto de exílio, Deus usaria esse exílio como uma maneira de disciplinar o seu povo. Deus fala isso, que o povo seria levado cativo para aquele exílio por causa da sua desobediência, por causa da sua transgressão. Mas Deus usaria o exílio com um aspecto disciplinador, aonde não apenas a punição, mas a restauração já estava prevista, incluindo o arrependimento e a renovação. E Daniel, já agora na sua velhice, e vivendo ali ainda nesse cativeiro, ele se lembra de que o cumprimento dessa profecia está chegando ao seu fim, porque já haviam se passado cerca de 66 anos, um pouco mais talvez, desde que Daniel havia sido levado como cativo, ou seja, já tínhamos quase 70 anos de cativeiro. E Daniel sabe que para que o cativeiro se encerre, Deus, ele precisa restaurar a nação, o povo, e isso virá por meio de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de vida. Lembram que o cativeiro serviria como uma maneira disciplinadora? E Daniel então começa a orar, na expectativa daquilo que Deus vai fazer.
Daniel começa a orar, aguardando essa promessa agora ser cumprida. E ele sabe que essa promessa não será cumprida sem quebrantamento, sem arrependimento, sem reconhecimento dos seus pecados. E é por isso que essa oração que Daniel faz, a partir aí do verso de número 3 e 4, é uma oração de confissão dos pecados. E ele coloca diante de Deus a infidelidade do povo em face à fidelidade de Deus. E é por isso que Daniel, de maneira, não vou dizer desesperada, mas de maneira prostrada, entregue em súplicas, ele ora com um reconhecimento de que se Deus não fizer algo pelo povo, o povo não sairá desse cativeiro. Por isso ele diz no verso 19, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes. Interessante Daniel falar esse aspecto de Deus não se retardes, porque essa ideia de um povo receber um castigo por 70 anos, isso não era algo inédito. Era comum na imagem dos povos antigos de que um Deus, inclusive um Deus pagão, ele poderia exercer uma maldição sobre um povo por 70 anos. E ele poderia abreviar ou ele poderia estender esse tempo, caso o povo se arrependesse ou não. Daniel sabia que os 70 anos estavam se cumprindo, mas ele sabia que também poderia se estender. E é por isso que Daniel, quando ele fala, não te retardes. Se Deus fosse seguir fielmente os 70 anos, Daniel não precisaria falar a respeito disso. Daniel saberia que Deus iria cumprir, mas ele sabe que Deus poderia retardar, por causa da dureza do coração do povo. Então ele clama, Senhor, não te retardes. E ele mostra que não é por causa da obediência do povo, mas por amor de ti mesmo, ó Deus, porque a tua cidade, o teu povo, são chamados pelo teu nome. Daniel coloca sobre Deus toda a esperança. Daniel coloca sobre Deus toda a possibilidade de uma verdadeira transformação da nação. Ele não coloca sobre o povo, e nem mesmo sobre ele. Esse é o contexto. Essa expectativa de que esse cativeiro agora chegue ao fim. E Daniel se derrama diante de Deus. Verso 20. Daniel nos mostra em que espírito de quebrantamento um servo de Deus deve se colocar diante daquele que é santo, que é puro, que é perfeito e que é o Senhor do universo. E que só Ele realmente pode mudar e transformar o coração do ser humano. Ele diz, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Daniel teve uma carreira extraordinária ali na Babilônia. Se tornou um homem proeminente, importante. Daniel se tornou um homem elogiado, invejado. Daniel era um homem de Deus, mas nem por isso fez com que Daniel se sentisse diferente dos seus irmãos. Daniel confessou o seu pecado. Daniel reconhecia que, por mais virtuoso a vida dele poderia ser diante dos homens, diante do Deus único e verdadeiro, ele era um pecador. Assim como Isaías, numa experiência semelhante, quando em uma visão ele está diante da presença de Deus e ele vê a glória de Deus e ele declara, eu sou um pecador de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Daniel também ele tinha a convicção de que ele era um pecador.
Daniel, quando ele olhava para o povo, ele não dizia, vocês pecadores, mas nós. E nesse momento, Daniel também não está preocupado só com ele, mas ele ora por ele e ele ora pelos seus irmãos. Olha que atitude desse homem de Deus, essa demonstração de que a nossa regra de comparação não é nos valores e nos critérios que nós usamos nessa terra. Recentemente faleceu um ator e saíram diversos comentários na internet falando de como esse homem era um homem do bem, como esse homem era uma pessoa fantástica, que fazia todos rirem e com certeza estava lá com o Senhor no céu, alegrando o céu. Diante do Deus verdadeiro, santo, todo-poderoso, não há um justo, nenhum sequer. Todos somos pecadores e carecemos da misericórdia dele. E Daniel sabia disso. É possível que ele se lembrasse do Salmo 24, quando diz, no verso 3 a 5, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação, que é um salmo que fala a respeito do reino futuro. Quem, irmãos? Quem? Por nós mesmos, nenhum de nós. Mas como o apóstolo Paulo fala, graças a Deus que é por ele e é pela graça dele. A esperança de Daniel não estava em outra coisa a não ser nessa aliança de Deus que incluía redimir o seu povo e reinar com ele. Esse é o contexto maior da oração de Daniel. Eu quero primeiro chamar a sua atenção a refletirmos sobre isso. Esse contexto maior da oração de Daniel. Silvio, presbítero aqui da nossa igreja, um dia compartilhou comigo uma coisa muito curiosa, assim, pitoresca. Ele me falou que é comum virem aqui na igreja muitas pessoas, alguns moradores de rua, pessoas passando por muitas necessidades, e vêm aqui, pegam cestas, alimentos, algum outro tipo de ajuda. E ele falou de uma pessoa que ela costuma vir aqui na igreja e parece ser um morador de rua, e todas as vezes que ele vem, se eu não me engano, uma vez por mês, ele pede uma barra de sabão. Uma barra de sabão. E ai de alguém querer oferecer alguma coisa a mais para ele. Segundo o Silvio, parece que isso aconteceu em algum momento e ele ficou nervoso. E ele falou assim, não, irmão, eu quero e eu preciso só de uma barra de sabão. É interessante que essa igreja poderia dar algo a mais para ele. Essa igreja poderia ajudá-lo mais, mas ele se recusa a receber essa ajuda. Poderia dar mais alimentos, poderia compreender melhor a história de sua vida e mudar essa história. Poderia dar a ele acesso a um trabalho, poderia, quem sabe, dar acesso a ele a uma moradia, poderia incluí-lo e acolhê-lo aqui no corpo e cuidar dele, cuidar das suas feridas, das suas lutas, das suas dores, daquilo que está machucando a sua alma e muitas vezes está sendo revelada nos trapos de imundície que ele anda por aí. Mas ele não quer, ele só quer aquela barra de sabão. Ele acredita que ele só precisa daquilo. Pode parecer para nós sinal de humildade, pode parecer para nós sinal de um homem simples, que não quer exigir nada de ninguém. Mas é interessante que, no fundo, aquele homem precisa de ajuda. E às vezes nós somos assim. Nós precisamos desesperadamente de um Salvador, mas nem sempre nós queremos esse Salvador. Nós nos contentamos com uma barra de sabão, com um carro na garagem, com a conta no azul, com filhos na faculdade, com a saúde boa, e as nossas orações não saem deste nível pequeno, desse contexto pequeno, de um mundo pequeno que é nosso.
E Daniel, ele poderia estar orando naquele momento dizendo, Senhor, cuida das minhas necessidades aqui básicas, diárias, cuida para que essas mudanças de reino não interfiram na minha posição, para que eu não perca o meu cargo, para que eu não perca o meu status, eu agora que sou velho, para que eu não perca a minha aposentadoria. E não há problema algum, irmãos, nós orarmos pelos cuidados de Deus nas coisas simples e mínimas dessa vida. O nosso Deus quer que nós, sim, despejamos diante dele todas as nossas necessidades. Mas Ele quer que nós possamos orar em um contexto mais amplo, nesse contexto da aliança, nesse contexto de uma transformação, de uma renovação completa, de uma salvação completa. E é assim que Daniel ora. Daniel ora a semelhança como o nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Assim deve ser a nossa oração. Nós agradecemos pelo pão de cada dia, mas antes de agradecer pelo pão de cada dia, o Senhor Jesus nos ensina a orar para que venha o teu reino. O que nós devemos mais almejar e mais desejar, queridos, nesse mundo, é para que o Senhor restabeleça, restaure o seu reino entre nós. É isso que Daniel está fazendo. E nós também deveríamos fazer. E o título dessa mensagem de hoje, em que eu coloquei Tendo Esperança no Mundo Sem Perspectiva, é baseada nessa confiança de Deus que Daniel tem. É baseada nessa aliança que Deus tem com o seu povo. E eu convido vocês a acompanhar agora a partir do verso 21, das razões pelas quais eu e você podemos ter esperança nesse mundo sem perspectiva. Nesse mundo onde parece que está tudo tão bagunçado, tão confuso, onde ninguém tem certeza de nada, mas que nós, na palavra de Deus, podemos ter segurança, porque a aliança que Deus fez com nós faz com que o seu povo tenha esperança, mesmo num mundo sem perspectiva. Verso 21 e 22 nos diz: falava eu ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Meus irmãos, nós podemos ter esperança nesse mundo caído e sem perspectiva, porque Deus, Ele responde o clamor do seu povo. Deus responde às nossas orações. Deus não está inacessível às nossas orações. O templo havia sido destruído, Jerusalém havia sido destruída, o povo havia sido levado cativo, mas Daniel, quando ele ora, ele tem a plena convicção de que ele está diante de Deus. Por isso, logo na frente, ele vai falar que ele ora, antes ele fala que ora diante da face do Deus dele. Daniel tem absoluta confiança de que Deus não está ausente, Deus não está distante, Deus está presente, não apenas presente, mas atuando. Por isso nós oramos em um mundo caído, em um mundo falido, em um mundo muitas vezes sem esperança, mas que o povo de Deus pode ser alimentado de uma verdadeira esperança, porque Deus ouve a oração do seu povo. Deus responde ao nosso clamor. Deus responde, irmãos. E Ele responde porque Ele nos ama. Verso 23 diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Muito amado. Essa expressão no original, ordem, significa um decreto divino. Ainda no tempo que Daniel está ali orando, Deus já ordena que o seu anjo vá ao encontro de Daniel. E o anjo vem voando. Aí você diz assim, mas o anjo não voa?
Tinha que ser voando mesmo, não é? Essa expressão, o anjo vir voando, o anjo é espírito, o anjo não tem um corpo, o anjo não tem uma matéria. Mas o anjo vem nessa teofania, nessa maneira de Deus se revelar, e diz que ele vem voando. E a expressão também no original é a ideia de que ele chega cansado. O anjo chega cansado. Mas não é porque o anjo está cansado. É para mostrar a urgência com que Deus manda que o anjo vá, que o anjo chegue na hora certa, para que Daniel não esmoreça. O anjo chega correndo para revelar a Daniel que Deus tem a resposta, que Deus vai dar a resposta, que Deus ouve a oração do seu povo, e ele faz isso porque ama. Não é que Deus ama Daniel e não ama os seus outros filhos. A restauração que Deus irá fazer sobre Israel é tanto sobre Daniel quanto sobre a vida de seus irmãos. Veja que Daniel está representando, nesse amor que Deus declara a ele, está representando o seu povo que é amado. Aquele povo em que ele fez, como eu já disse, a sua aliança. Muito amado. Muito amado. Grandemente amado. É por isso que eu e você podemos ter esperança, meus irmãos. Porque Deus ouve as nossas orações por causa do amor dele por você e por mim. A outra razão é que Deus responde conforme os seus planos como Senhor da história. Verso 24 nos fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para cerar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Meus irmãos, a restauração virá, Deus está dizendo para Daniel, mas não virá em 70 anos. Não virá no tempo que Daniel está aguardando e a expectativa que ele coloca quando derrama o seu coração em súplica diante de Deus. Deus entende que aquele exílio ele deve durar mais. Deus entende que aquele exílio durará muito e muito mais tempo, não apenas 70 anos. E o anjo revela para Daniel que durará 70 semanas. Essa expressão semanas, no original ela não está desta forma, ela está como 7, então está dizendo que seria 70 vezes 7, então será um tempo muito, muito maior. Essa é a ideia no original. O anjo está dizendo para Daniel que a restauração virá. Ela virá num tempo determinado. Não é que Deus está tendo que se adaptar. Não é que Deus teve que mudar os seus planos. Os planos de Deus continuam sendo cumpridos exatamente de acordo com seus decretos eternos. Mas na sua revelação ao povo de Deus, essa revelação que os teólogos chamam de revelação gradativa da vontade e do plano de Deus, nessa revelação gradativa, agora Daniel sabe que a restauração virá, mas virá num tempo mais longo. Embora num tempo mais longo, virá num tempo determinado. Porque Deus é o Senhor da história. E é por isso que virá em um tempo determinado. Agora você já pode estar querendo começar a fazer algumas contas aí, né? 490 anos, 70 vezes 7. Então essa restauração virá daqui 490 anos. Significa, então, que essa restauração já passou? É aqui que começa uma das maiores discussões na história da igreja, em que divergem grupos a respeito da interpretação desse texto, especialmente agora, a partir do verso 24, 25, 26, até o verso de número 27. Eu quero primeiro dizer uma coisa a vocês, e aí depois dar uma continuidade. Primeiro, eu queria já assumir para vocês que esse tempo
expresso aqui como 70 semanas, eu os assumo como uma revelação simbólica de um tempo longo, de um tempo grande. Daqui a pouco eu volto nisso. Mas eu queria já dizer para vocês que eu assumo dessa maneira, ok? Então, esse é um tempo que não representa necessariamente 490 anos, mas representa um tempo longo. Mas no final desse tempo, Deus fará o quê? O que Deus concluirá ou consumará no final desse tempo? Disse aí, o verso de número 24, 6 aspectos vão acontecer, ou 6 realizações vão acontecer, fruto do final desse tempo, considerado aí como 70 semanas. Cessará a transgressão, primeira coisa. Será dado fim aos pecados. Será expiado a iniquidade. Virá a justiça eterna. Será selado a visão e a profecia. E será ungido os santos dos santos. O que esse texto está nos mostrando, irmãos? O anjo Gabriel, ele fala de uma restauração completa e definitiva. O anjo Gabriel fala desse mundo perfeito. Ele fala dessa restauração completa. Veja que o pecado não habitará mais nessa terra. Veja que o pecado, ele será expiado. E essa palavra expiado aqui tem o sentido original de um sacrifício sangrento. Faz relação, portanto, aos sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento. Mas veremos que este sacrifício que foi comentado aqui, ele apontará para o sacrifício final e definitivo de Cristo. Depois fala que virá uma justiça eterna. O mundo viverá uma retidão moral nunca vista, nunca conhecida na história do ser humano caído. Depois fala que será selado a visão e a profecia. Há uma comentarista bíblica, Joyce Baldwin, ela fala que essa ideia de selar a profecia é a ideia de um rei que vem e coloca a sua autoridade, a sua autenticidade naquilo que está acontecendo. Então, quando todas as coisas se fizerem novas, a profecia cumprida, está ali impresso a identidade daquele que teve o poder para cumprir a profecia, que é Deus. Está ali selado, cumprido, como prova de que aquilo que ele falou que faria, ele fez. E ungir o santo dos santos. Daniel, ele está, como eu falei, nesse contexto da expectativa da restauração da cidade de Jerusalém, consequentemente a restauração do templo, a restauração dos santos, a ideia, aquela figura do local dentro do templo em que representava a presença de Deus. Sim, por certo, Daniel esperava que aquilo ocorresse de modo físico e que a cidade tivesse a sua estrutura reconstruída, o templo reconstruído, o culto voltasse a ser oferecido e o lugar dos santos voltasse a ser a habitação de Deus. Mas a verdade é, irmãos, que aquilo que Daniel desejava acontecer sobre a Jerusalém física era uma revelação do que Deus anunciava que ele faria, de fato, uma restauração, mas na Jerusalém celestial, sobre o seu povo, sobre os seus escolhidos, sobre aqueles que ele chamou, sobre aqueles que ele amou. E esse Santo dos Santos não seria nada mais do que a própria presença do nosso Senhor Jesus. Ele seria entronizado, ele seria o Santo dos Santos. Nele identificaríamos esse Santo dos Santos, porque ele teria exercido e iria exercer o sacrifício único, definitivo e cabal.
Assim, alguns comentaristas entendem essa ideia dos santos não apenas como uma coisa temporal, na expectativa da restauração do templo, mas como uma expectativa futura, onde o próprio Senhor Jesus, ele é identificado como o Santo dos Santos. Veja que o que Daniel está esperando que acontece sobre Jerusalém não é simplesmente a cidade voltar a ter a sua vida ativa, mas Daniel está esperando um milagre, uma coisa única, uma coisa nova, e que o profeta Jeremias chamava como uma nova aliança, porque nada mais seria como antes. E nós aguardamos, assim como Daniel, essa mesma expectativa, não é? Nós também não aguardamos um mundo assim, deste modo. É sinal então que esse mundo não chegou? É sinal então que esse reino ainda não aconteceu? Nós vamos ver de que maneira Deus demonstra como este reino será restaurado. Peço a sua atenção e a sua paciência, e a gente vai caminhar para esse plano de Deus em cumprir a sua vontade. Essa é a terceira razão pela qual nós devemos ter esperança no mundo sem perspectiva, irmãos. Deus é fiel em cumprir os seus planos. Verso 25 até o 27, antes de eu ler, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há um autor chamado Ian Duguid, ele diz assim: a chave do entendimento da visão é focar no que é central e claro, não no que é desafiador e complicado. Porque a partir desses versículos agora, nós vamos ter um dos textos mais complexos e mais contraditórios dentro da discussão teológica a respeito das últimas coisas, a respeito da escatologia bíblica, em que divide os cristãos genuínos, cristãos sérios, piedosos, pessoas que amam a Deus e que amam a palavra e tentam interpretá-la de forma correta. Mas nessa maneira de interpretar as Escrituras, existem algumas visões que interpretam esse texto aliado e associado a outros textos do Apocalipse e algumas outras profecias e até mesmo declarações que Jesus fez a respeito da grande tribulação, e diverge o povo de Deus, como será esse fim. A visão chamada pré-milenista, a visão chamada pós-milenista, uma outra visão chamada amilenista. Se você é uma pessoa já mais experiente na igreja, por certo já deve ter estudado esses assuntos, já ouviu falar sobre isso. Se você é novo aqui, está chegando agora, não sabe nem do que isso significa, eu quero apresentar assim de uma maneira simples, resumida, não todas essas visões, mas eu queria me dedicar só a fazer uma pequena diferenciação em relação ao chamado dispensacionalismo, que é a visão adotada pela maioria das igrejas pentecostais, e da visão que eu creio que seria mais coerente e consistente com o que a revelação da aliança nos traz, que é a visão amilenista. Na visão pré-milenista, toda essa ideia dos números, elas são encaradas literalmente. Toda essa ideia de números aqui são encaradas literalmente. Fazem-se diversas contas para que esses anos que são apresentados por essas 70 semanas e que agora serão divididos em 3 tempos, sejam entendidos literalmente e cheguem a uma data precisa. E muitos se apoiam a isso porque, especialmente no segundo momento, chamada 62 semanas, é feita uma conta que parece realmente bater com a vinda e o ministério terreno de Jesus. E fixados nisso, se estabelece então uma data para as primeiras 7 semanas e uma data também para a última semana. Como eu falei para vocês, eu já assumi que estou vendo essas 70 semanas humildemente aqui diante de vocês como simbólicas. Por quê? Porque a todos os estudos que são feitos, e já foram feitos desde o 2º e 3º século, irmãos, esses números nunca batem. Sempre suscita dúvidas e
para dar certo em Jesus, a pessoa tem que tem que esticar para trás, tem que esticar para frente, e ficamos meio que jogando com esses números para lá e para cá. E realmente me parece que olhar de forma simbólica é a mais sensata. Até porque, senão eu teria que pegar a chamada última semana, que é considerada como 7 anos. Há um consenso entre os pré-milenistas dispensacionalistas que essa última semana seriam 7 anos, então seriam 7 anos literais, né? E por conta disso traz uma série de problemas, porque inclusive defender isso é defender com exatidão quando Jesus virá. Depois você pode se aprofundar sobre esse assunto. E é por isso que muitas pessoas ficam, né, fazendo uma série de comparações com sinais dos tempos, avaliando e fazendo contas e tentando chegar numa equação exata. Então, eu assumo, assim como os amilenistas, que isso aqui seria uma simbologia. E Deus fala nesse texto, então, que nesta simbologia está dividido aqui a restauração da nação, do povo de Deus, do Israel de Deus, em 3 tempos. Em 3 tempos. Vamos ver a primeira situação. Diz aí o texto, verso de número 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, primeiramente, nos fala de 2 tempos, divididos aí nessas 70 semanas. Primeiro, tempo de 7 semanas, ou 7 semanas de anos. Simbolicamente, seria 7 semanas, 7 vezes 7, 49, simbolicamente, então, um tempo de 49 anos. É muito possível, irmãos, eu não vou dizer que é uma certeza, mas é muito possível que Deus estivesse se referindo para Daniel a respeito do retorno do exílio e a reconstrução de Jerusalém, essa pela qual Daniel estava em ardente expectativa. Ou seja, a cidade ser reedificada, a cidade ser reconstruída, e assim como o templo. Se você ler o livro de Esdras e Neemias, falaria desse período. Então, esse primeiro tempo de restauração, Deus de fato, sim, restauraria Jerusalém física, restauraria os muros, restauraria o templo, restauraria o culto, como nós sabemos que aconteceu, e haveria, então, um chamado ao povo, ao arrependimento, à mudança de vida, a viver de acordo com a lei. Lembra lá no livro de Esdras que a lei é lida, o povo chora, há quebrantamento. Há uma série de manifestações nesse retorno do cativeiro babilônico que me faz acreditar na possibilidade, como muitos outros, de que essa primeira parte das 70 semanas, ou essas 7 semanas, seria, então, esse retorno do exílio e a reconstrução de Jerusalém. Porém, o texto nos fala também que vai acontecer isso, mas isso não acontecerá sem nenhum tipo de obstáculo, sem nenhum problema. Ao contrário, fala para nós que a cidade será reconstruída, mas isso será com muito e debaixo de muito sofrimento. Ou seja, ao fim, então, da construção desta cidade, da reedificação de Jerusalém, e o povo volta de novo a habitar a cidade, nós não vimos concluída essa promessa de Deus, a justiça eterna, que não há mais pecado. O povo ainda continua a errar, o povo ainda continua a falhar, o povo ainda continua a se afastar da lei de Deus. E, além disso, o povo continua a sofrer nas mãos de outros impérios, nas mãos de outros povos, que é esse tempo, esse segundo tempo, descrito aí como as 62 semanas de anos, marcado de muito sofrimento, tempos angustiosos, sob o poder, como eu falei, de outros impérios, inclusive, novamente, a destruição do templo de Jerusalém. E há 2 episódios que podem representar uma informação dita aqui no texto, no qual o templo e a cidade seriam destruídas, que pode tanto ser ali no final
do período do Antigo Testamento, né, no segundo século antes de Cristo, em que o Império Seleucida, por meio do quarto Epífanes Antíoco, tenha destruído a cidade, tenha profanado o templo, tenha querido desconstruir toda a cultura e o culto voltado a Deus, inclusive adorando porcos ali no altar, dentro do templo. E alguns acreditam que isso é uma referência de que toda essa restauração e essa busca não seria acompanhada de justiça e paz, mas por um tempo seria também acompanhada de muita tribulação, de muito sofrimento, de muita perseguição. Ou pode ser também, se nós acreditarmos que essa destruição do templo que é mencionada foi não ali no final do segundo século antes de Cristo, mas já no primeiro século, a destruição do templo e de Jerusalém por parte do general romano Tito, lá em 70 depois de Cristo. Então, essas duas situações, elas podem sim estarem de acordo com a profecia de Daniel, como uma manifestação temporária dos efeitos desse mundo caído e dessa perseguição que o povo de Deus sofreria. Muito bem, então nós falamos aqui sobre o primeiro tempo, que seriam essas 7 semanas, falamos agora sobre esse segundo tempo, que seria essas 62 semanas. E o texto nos fala que no final desse segundo período, o que acontece? No final desse segundo período, nós chegamos na última semana. Essa última semana, chamada aí de uma semana, ele é o clímax dessa história, meus irmãos. Eu chamo a sua atenção a entender agora comigo esse final, porque é nela que está a concretização de toda a nossa esperança. Nesse texto fala do nascimento e a morte do ungido, também chamado de príncipe, e eu creio que essa é uma referência a Jesus Cristo, assim como essa visão amilenista crê. E existem algumas outras visões que também creem que a referência ao ungido e ao príncipe sejam Cristo. Creio que seja a respeito de Jesus que está sendo falado aqui. Diz então que nessa semana o ungido ele vai nascer e ele vai morrer. No verso 27, eu quero chamar a sua atenção, porque fala: ele fará firme aliança. E quem é esse ele? E é aqui que surge um dos maiores debates a respeito de que ele que está sendo dito aqui. Porque entender o ele, ou chegar a uma conclusão sobre o ele, vai fazer toda a diferença sobre a nossa compreensão a respeito das últimas coisas. O texto aqui nos fala ele, e essa expressão no hebraico, ela é incerta gramaticalmente para se referir tanto ao ungido, ao príncipe, que é descrito primeiramente no verso de número 25, como também ao ungido e ao príncipe, que é descrito no verso de número 26. Se na sua Bíblia tiver, como a minha aqui está, no verso 25, a palavra ungido e príncipe, ambos estão com a letra maiúscula. É uma referência, e cremos, e essa tradução está querendo reforçar isso, de que se referia a Cristo, a Jesus. Porém, lá no verso 26, ungido está em letra maiúscula, seria referente a Cristo, e príncipe está em minúsculo, que seria referente a quem? Como eu falei, pode ser uma referência a esses dois homens que foram os responsáveis pela destruição de Jerusalém, tanto no final da era do Antigo Testamento, quanto agora no primeiro século, na destruição de Jerusalém, no ano 70. Pode ser uma referência a um desses homens. Ou mais, pode ser uma referência também a todos os outros aqueles que se opõem à igreja e de alguma forma perseguem a igreja. Pode ser isso também. E direi mais ainda o que pode ser. Então, esse ele, gramaticalmente é impossível de nós dizermos se fala sobre Jesus ou se fala sobre o inimigo, o opositor,
aquele que destrói Jerusalém, ou como veremos lá no final do verso 27, o assolador. Gramaticalmente é impossível. Mas a partir do que eu falei para vocês, levando em consideração a aliança de Deus com o seu povo, e esse contexto que Daniel está orando, a oração de Daniel é baseada na aliança. Deus responde à oração e ele vai falar a respeito de uma aliança. E esse ungido e esse príncipe descrito no verso de número 25, ele é o clímax dessa história, ele é o principal dessa história, não há outro que se pode considerar como protagonista dessa história. Eu creio que esse ele, concordo com diversos outros teólogos que afirmam que o ele se refere a Jesus. É ele quem faz essa firme aliança. É ele quem faz essa firme aliança. A aliança é a chave de todo o contexto redentivo, irmãos. Na oração de Daniel, na resposta de Deus e no cumprimento da sua promessa. E quando nós interpretamos desse modo, de que ele fará a firme aliança, e esse ele é Jesus, diz que ele fará a firme aliança com muitos, fará a sua firme aliança com seus eleitos, uma aliança que não pode ser rompida, uma aliança que não pode ser perdida, uma aliança que não pode ser desfeita. Ele fará, como a palavra de Deus nos prometeu, que aqueles que o Pai lhe der, Jesus declara que de modo algum lançará fora, a respeito dessa aliança eterna, dessa perseverança até o final, como filhos de Deus, porque foram comprados e lavados pelo sangue remidor de Jesus Cristo. E diz que ele fará essa firme aliança por uma semana, que é a declaração desse tempo final, esse clímax da história. Mas aqui fala de que esse tempo final, ele é dividido. E na metade desse tempo, diz que vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Eu creio que aqui se refere a toda a perfeita, definitiva e completa entrega de Cristo na cruz do Calvário, no seu sacrifício substitutivo e cabal. E quando ele faz isso, de fato, os sacrifícios no templo depois deixam de existir. Não tem mais. Com a destruição do templo, acabam-se os sacrifícios no templo. Hoje o judeu, ele não faz sacrifícios, ele não segue mais aquele mesmo ritual, ele não tem mais aquela estrutura física e aqueles cerimoniais do Antigo Testamento, porque como o livro de Hebreus nos ensina, Jesus foi o sacrifício último e definitivo, e a obra dele, que parou a história, dividiu a história, é revelada como aquele que cumpriu o sacrifício final, e é por causa disso que os sacrifícios temporários são cessados. Mas ainda o texto completa dizendo: até que a destruição que está texto completa, virá então em seguida o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Meus irmãos, eu disse para vocês que o Senhor Jesus, ele foi esse sacrifício final e definitivo, e que ele é esse objeto aqui da aliança. Foi ele quem fez esta aliança. Lá em 1 Coríntios 11, 25 nos fala: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, toda essa ideia da aliança está presente, irmãos, tanto no Antigo, nas revelações do Antigo Testamento, como do Novo Testamento. Ok, e aí? Por que ainda nós aguardamos essa restauração ainda final? Por que ainda nós lutamos contra o pecado? Se o ungido chegou, não era para esse reino estar estabelecido? Não era para esse reino estar implantado? E todos aqueles itens que eu descrevi para vocês, aqueles 6 itens já estarem sendo usufruídos pelo povo de Deus?
palavra então de Deus nos ensina que essa vinda do Senhor, ela não viria, ou ela não veio da forma como o judeu concebia. O judeu concebia na era presente, essa que nós chamamos de era presente, e que o judeu considerava como a era presente, um tempo que se encerraria, e a partir dali começaria um outro tempo. Com a vinda do ungido, começaria um mundo perfeito. Mas nós sabemos, se cremos o que eu acabei de dizer aqui, que o ungido veio, morreu, ressuscitou, mas ainda aguardamos a concretização desse reino. O que aconteceu? É que, na verdade, Deus usou ainda essa era presente e que ainda existe para implantar o seu reino, que nós chamamos de era vindoura. E ele veio com o seu reino da era vindoura e começou a estabelecer o seu reino da era vindoura já nessa era presente. E é por isso que em Jesus Cristo, todos aqueles itens e todas aquelas promessas que foram declaradas lá, que aconteceriam nas 70 semanas, se cumprem em Jesus. De fato, os nossos pecados foram expiados. De fato, Ele é um rei que veio estabelecer a sua justiça eterna. E todos os demais itens daquela lista foram cumpridos em Cristo. Alguns de modo definitivo, outros estão ainda em um processo. E alguns deles serão usufruídos de maneira plena, perfeita e final na segunda vinda de Cristo. Portanto, essa última semana e esse tempo dividido da última semana, ele revela tanto a primeira quanto a segunda vinda de Jesus. Mas desde a primeira vinda, a era vindoura chegou. E nesta era vindoura, o rei já reina, o rei já está presente. O reino do Senhor já está entre nós, e os efeitos desse reino já estão entre nós. Até chegar o dia, mesmo depois de diversas assolações, lutas, perseguições, coisas semelhantes a essas, chegará o tempo derradeiro em que nada disso será mais um problema para o povo de Deus. É isso que eu queria que você entendesse. Embora o sofrimento permaneça até o fim, e a gente percebe isso nessa leitura que eu acabei de fazer para vocês, nessa argumentação que eu estou fazendo com vocês, as lutas, as dores, as tribulações permanecerão até o fim, essa figura do assolador, que pode ser inclusive uma descrição também do anticristo, e possamos esperar um agravamento desse sofrimento, quando Jesus fala lá em Mateus, quando verem guerras, perseguições e uma série de outras calamidades e sofrimentos afins, ele está dizendo ainda não é o fim, a situação ainda piorará, se agravará. Deus, por sua fidelidade, Ele preservará os seus escolhidos, que são amados dEle, abreviará os dias de insuportável sofrimento, como nos diz lá em Mateus, por amor a eles, virá em glória como rei, destruirá o inimigo e reinará com seu povo para sempre, no mundo onde todas as pessoas são felizes, no mundo perfeito. Essa é a promessa, essa a revelação de Deus para Daniel, assim eu creio. Essa é a razão, meus irmãos, porque podemos ter esperança num mundo sem perspectiva. Deus responde ao nosso clamor, Deus responde conforme os seus planos, como Senhor da história. Deus é fiel em cumprir os seus planos. Como você tem enxergado a sua vida? Do seu pequeno mundo ou a partir da aliança de Deus com você? Como você tem orado? Pelo seu pequeno reino ou pelo reino de Cristo? Pelo que suplicamos, irmãos? Oramos pelos nossos pecados, dos nossos irmãos, e clamamos pela uma restauração dessa terra? Sim, nós oramos, nós desejamos que esse tempo de pandemia passe. Nós oramos para que Deus nos dê o pão de cada dia. Nós oramos por todas essas coisas e devemos orar. Mas Deus nos chama a orar com essa mentalidade do povo da aliança. Orar para que Deus transforme os corações dos nossos filhos
para que eles sejam cidadãos do reino dos céus. Mais do que orar para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos profissionalmente nessa vida. Orar pelos nossos pecados, para que o Senhor transforme o nosso coração e nos restaure, do que simplesmente orar pelos caprichos do dia a dia desta vida, pelos sonhos e projetos que temos. Orarmos para que o Senhor, e suplicar para que o Senhor, de fato, estabeleça de forma definitiva e final o seu reino. Porque a palavra de Deus disse que, por causa dos seus eleitos, Deus abreviaria o tempo de sofrimento. Às vezes eu e você estamos preocupados com as coisas do dia a dia, com a correria do dia a dia, com as nossas ocupações do dia a dia, com esse nosso pequeno reino. E como eu já falei para vocês, são coisas boas que Deus nos deu. Mas os nossos olhos precisam estar focados nessa aliança, porque nós aguardamos com expectativa. Não é um mundo onde Deus nos supre do sabão diário, que muitas vezes nós achamos que é o que a gente precisa. Mas o que Deus quer é restaurar para nós um mundo perfeito, de paz e justiça. Onde está a sua esperança? E o texto nos mostra que a nossa esperança está em Jesus. Aquele que está presente no sofrimento, ungido que veio, morreu, ressuscitou, deu a vida por nós. A nossa esperança está nele. Eu estava essa semana na expectativa de poder tomar a vacina e eu orei por essa vacina, orei para que pudesse chegar ao Brasil, pudesse chegar em todos os cantos do mundo, assim como vocês. E essa semana eu fui incluído em uma lista, por causa das atividades que eu realizo, para poder participar da vacina. E fui tomar lá no QG do Exército. E é interessante que enquanto eu estava lá na fila, aguardando no carro para tomar a vacina, um tempo longo ali de espera, eu comecei a refletir sobre, desde o início da pandemia, todas as calamidades, os sofrimentos pelos quais as pessoas vêm passando, mortes, tristeza, dúvida, desesperos, perda de entes queridos, falência, necessidades financeiras diversas, depressão, angústia, solidão. Vinha pensando sobre a impossibilidade da igreja se reunir como antes. E à medida que a fila foi avançando, eu fui me recordando também do quanto nós começamos a orar em favor de que chegasse uma solução, ou um remédio, ou uma vacina. E eu nunca imaginei que um dia que eu fosse tomar uma vacina eu me emocionaria tanto como naquele momento. Quando eu fui chegando perto do posto de vacinação, tinha uma banda do Exército tocando umas músicas num ritmo tão bonito assim, o meu coração foi se emocionando com aquilo e eu imaginava assim, nunca pensei que ao tomar a vacina eu me sentiria tão emocionado como aquele momento. Porque era um momento remidor. Havia chegado a minha oportunidade de poder tomar uma vacina que tem sido uma esperança para me redimir, para me livrar dos efeitos deste vírus, assim como eu oro e desejo que chegue a cada um de vocês. E eu não pude deixar de pensar nessa mensagem que eu pregaria hoje, me lembrando também, nesse contexto da aliança, que nós devemos sim ansiar e desejar que venha essa vacina, mas agora eu não falo dessa vacina contra o coronavírus, eu falo dessa remissão plena, completa, que nós aguardamos. E assim como aquela banda tocava enquanto eu estava ali na expectativa de chegar o meu momento, que nós também possamos, com os olhos da fé, ouvir as trombetas do céu, soando que o nosso Senhor virá como Rei em glória para reinar com o seu povo. Amém. Senhor Deus, abençoa-nos, porque nós nem sempre sabemos orar como convém. O Senhor nos dá o reino. Muitas vezes nós estamos preocupados com um pequeno reino.
E é por causa desse pequeno reino que às vezes a gente se angustia, se desespera, que a gente perde a alegria na vida, a esperança. Senhor, renova dentro de nós a expectativa pelo Teu reino, essa aliança que o Senhor tem conosco, para que nós vivamos, Senhor, e nos derramemos diante de Ti, orando de um modo que a nossa agenda seja as coisas caras para o Senhor. Que o Senhor restaure todas as coisas, para que a gente desfrute, Senhor, da Tua promessa. Obrigado porque o Senhor responde às nossas orações, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor é o Senhor da história. Obrigado porque o Senhor cumpre as suas promessas no seu tempo, mas o Senhor cumpre. E tudo isso é perfeito. Em nome de Jesus. Amém.